Fala, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Giovanni e esse é o nosso vídeo que fala sobre o valor da comunhão. Se tem uma coisa que nós temos aprendido em tempos de pandemia, em tempos onde as igrejas estão fechadas, com as suas portas fechadas, obviamente, mas a igreja continua atuando, operando, agindo, nas suas casas, no culto doméstico, é o valor da comunhão. Então, essa é a nossa temática hoje, nesse vídeo especial para você compreender, à luz da palavra de Deus, o valor da comunhão entre os irmãos. E nós estamos baseados no livro de Atos, capítulo 2, 42. Preste atenção e antes de eu ler a palavra de Deus, não esquece de dar um joinha, clicar no sininho, seguir o nosso canal e seguir as nossas redes sociais, e se você assim quiser também semear nesse ministério de pregação do Evangelho de Deus. Atos 2,42, a Bíblia Sagrada fala sobre o valor da comunhão. A Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que algum tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, aqueles que eram salvos. Que lindo texto da palavra de Deus, E é um texto que nos ensina o valor da comunhão. Esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre os fundamentos. Quando eu falo fundamentos, estou falando dos fundamentos da fé cristã, os fundamentos da vida cristã. O que é que Deus espera de nós como cristãos, como povo de Deus? E uma das disciplinas espirituais, uma das coisas mais maravilhosas que nós temos e que temos aprendido a valorizar com essa pandemia, onde nós estamos distantes da nossa igreja local, nos dá saudade dos irmãos, é aprendermos a importância e o valor da comunhão. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é o que é comunhão. O que é comunhão à luz da palavra de Deus? E a palavra comunhão é uma palavra grega muito usada ainda hoje, citada até no original mesmo grego, que é a palavra koinonia, que em português, traduzida, vem e surge então a palavra comunhão. E quando nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando do ato de usar uma coisa em comum, de ter, como nós lemos aqui em Atos capítulo 2, tudo em comum, em comunidade, em comunhão, uns com os outros, estando juntos, unidos em um só coração. Então, o sentido da palavra é companheirismo, compartilhamento de ideias, compartilhamento, daquilo que Deus tem dado a nós, congregação também de pessoas de comum interesse, ter tudo em comunhão, usar juntos as mesmas coisas, participarmos juntos de eventos e de estarmos juntos com os irmãos, e principalmente a questão do parceirismo, ou seja, de sermos parceiros num só propósito, num só coração. Então a comunhão é uma das coisas essenciais do cristianismo, querido. Tem irmãos na fé que são mais chegados do que até parentes próximos. Isso nos revela o valor da comunhão. E aí, uma segunda pergunta, além dessa breve descrição do que é comunhão, uma segunda pergunta talvez surja no seu coração: com quem devemos ter comunhão? Quem é que Deus espera que eu e você tenhamos comunhão? Com quem que Deus espera que nós tenhamos comunhão? Então, a comunhão, amados, para ser efetiva, tem que ter duas partes. Tem a parte de Deus e tem a parte dos homens. Ou seja, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma comunhão vertical. E nessa comunhão vertical, nós estamos falando da comunhão íntima e pessoal com Deus. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus Pai, conforme relata o Evangelho, a epístola de 1 João 1,3.
nós precisamos ter comunhão com o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, conforme Paulo relata em 1 Coríntios 1:9 e também na epístola de 1 João 1:3, e nós precisamos ter comunhão, principalmente o que está mais próximo de nós é a comunhão com o Espírito Santo. E se você quer saber um pouco mais sobre o Espírito Santo, aprenda, o vídeo anterior que nós fizemos sobre o batismo do Espírito Santo. Eu falo um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo, os símbolos e tal. Então, essa comunhão com o Espírito Santo é muito importante, conforme Paulo relata em Filipenses 2:1. E essa comunhão vertical que nós estamos falando, ela se expressa através de algumas expressões espirituais, como a oração, o louvor, a adoração em espírito e em verdade, conforme João 4:23 e 24. Então, o primeiro tipo de comunhão que Deus espera que eu e você tenhamos é uma comunhão com o próprio Deus, uma comunhão chamada vertical. Mas existe uma outra comunhão que Deus também quer que eu e você tenhamos, que é a nossa comunhão horizontal, ou seja, com as pessoas, com os irmãos. Ou seja, também deve haver comunhão entre os crentes. É o famoso uns aos outros, comunhão uns com os outros, conforme afirma 1 João 1:7. Temos essa destra de comunhão, conforme Gálatas 2:9 fala. Temos essa participação na assistência dos santos, conforme Paulo fala em 2 Coríntios 8:4b, a parte B do versículo 4, e conforme nós lemos aqui mesmo em Atos capítulo 2. E essa comunhão horizontal acontece de maneira espiritual, ou seja, espiritualmente existe uma comunhão uns com os outros. Como é que isso acontece? Quando nós oramos juntos, por exemplo, quando nós cantamos, louvamos e adoramos juntos ao Senhor na nossa comunidade local ou na nossa casa, junto com a nossa família, compartilhando, em testemunho aquilo que Deus tem feito na nossa vida, exortando uns aos outros, encorajando uns aos outros, edificando uns aos outros, através das manifestações e das operações do Espírito Santo. Outra forma muito comum de comunhão também é o ministério da palavra, através do ensino da palavra de Deus, conforme nós estamos fazendo aqui, através desse vídeo, por exemplo, ensinando a palavra de Deus, o ministério de Deus, o mistério de Deus que é a igreja, e a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus de Nazaré, conforme nós lemos aqui em Atos 2:42, e também através da comunhão com o partir do pão, que para nós hoje seria o momento da ceia do Senhor, que a maioria das igrejas faz uma vez por mês, mas antigamente na igreja primitiva era feita diariamente, de casa em casa, partiam o pão e ali estavam juntos em comunhão. Claro que no mundo moderno, nos dias atuais, é meio que impossível isso diariamente, mas no contexto dos nossos lares, da nossa família, é possível termos comunhão no partir do pão diariamente com aquelas pessoas que são mais próximas de nós. Segundo lugar, além de espiritualmente, com todas essas manifestações que nós passamos aqui para você, orar junto, cantando, louvando, adorando, compartilhando, exercendo ministério e promovendo comunhão, a segunda maneira é praticamente, ou seja, praticando a comunhão no nosso dia a dia, conforme nós lemos aqui em Atos 2:44-46. A Bíblia menciona de uma comunhão nos lares, ou seja, de visitarmos uns aos outros, de recebermos os irmãos na nossa casa, conforme é relatado aqui em Atos 2:46. Outra coisa muito importante é suprindo as necessidades materiais uns dos outros, porque às vezes tem irmãos que estão sofrendo, principalmente nessa época difícil, alguns irmãos perdendo emprego, outras pessoas passando por dificuldades econômicas. Você tem que ter a sensibilidade de suprir as necessidades materiais, principalmente as necessidades básicas, obviamente, que é o que Deus espera, dos nossos irmãos que estejam sofrendo. É o que nós vemos aqui em Atos 2:45 e Atos 4:35. Os irmãos supriam as carências, as necessidades. Aqueles que tinham mais eram generosos, exerciam a generosidade na vida daqueles que tinham menos, ao ponto, como por exemplo no caso de Barnabé, onde ele vendeu uma propriedade que ele havia ganho e entregou todos os seus recursos aos pés dos apóstolos, para que todos tivessem de tudo
principalmente do básico necessário para que as suas necessidades fossem supridas, tá? Essa é uma comunhão ainda mais plena, que em algumas comunidades cristãs é possível sim viver. Outra coisa muito importante, através da comunicação, ou seja, de forma prática, a comunhão deve ser através da comunicação, da fala, de conversas, de diálogos entre os irmãos, conforme Hebreus 13:16 nos ensina. Outra coisa também é através da distribuição para as necessidades dos santos. Quer dizer, além de eu suprir aquele que está sofrendo, toda a igreja precisa se mobilizar para suprir as necessidades dos santos, daqueles que estão sofrendo, padecendo, passando por alguma dificuldade, luta ou problema na sua casa, na sua família. Nós temos que fazer isso, ser sensíveis, chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, sermos hospitaleiros e sermos sensíveis às necessidades dos outros, conforme Paulo afirma em Romanos 12:13, tá bom? Além disso, também exercemos hospitalidade. Uma das maiores marcas do verdadeiro cristianismo é a hospitalidade. Abrirmos as nossas casas para recebermos os nossos irmãos. Tem muitos irmãos que ficam só reclamando, né? Que ninguém me visita, o pastor não vem em casa, nenhum irmão me ama, fica chorando, sniff, lagrimando. Irmão, para com isso. Tudo deve partir a partir de nós, né? Deve começar conosco, com o nosso exemplo, com a nossa vida prática, com a nossa hospitalidade. Eu desafio você a abrir a sua casa, convidar um irmão para jantar na sua casa, né, para fazer algo junto com você, assistir um filme, bater um papo, tomar um chimarrão, tomar um café junto com pão de queijo, qualquer coisa, querido, exerça hospitalidade. É uma das maiores marcas do verdadeiro cristão e é um dos requisitos para a liderança cristã, conforme a carta de Paulo em Timóteo e Tito também, ok? Outra forma muito prática é conhecer e apreciar uns aos outros, através de visitas, através de relacionamentos, amizades. A comunhão torna-se então para o cristão um modo de viver. E a pessoa começa a ficar alegre, né? Quando tem essa comunhão real, quando se reúne, quando compartilha das necessidades espirituais uns dos outros de maneira prática e sociável, tá bom? Eu quero lançar aqui um desafio. Se você quiser participar conosco de uma campanha que a Igreja Batista Betel está fazendo para auxiliar algumas famílias que estão passando por necessidade, entre no site betelonline.com.br e você vai ver nos banners que ficam mudando no site, você vai ver uma campanha, você pode clicar ali, campanha Socorro Bem Presente. Campanha Socorro Bem Presente, ali tem uma lista de coisas que nós estamos necessitando e que, se você quiser nos ajudar, nos ajude nessa campanha para auxiliar famílias carentes, famílias que estão sofrendo nessa situação de pandemia. É nessa hora de crise, de dificuldade, de provação, que a igreja precisa mostrar o valor da comunhão, o valor do outro, valorizar o outro e ser sensível às necessidades dos outros. Por isso eu te desafio, querido, a exercer a tua generosidade, o teu amor, o teu apreço pelo seu semelhante, ser um bom samaritano com aqueles que sofrem, tá bom? Então, primeiro nós vimos o que é comunhão, segundo nós vimos com quem temos que ter comunhão, uma comunhão vertical, primeiramente com Deus, e em segundo lugar, uma comunhão horizontal, que é com os nossos irmãos, com as pessoas, com os seres humanos. E em terceiro lugar, surge talvez uma outra pergunta no seu coração que nós queremos responder: com que estamos proibidos de manter comunhão? Com o que estamos proibidos de manter comunhão? É uma outra pergunta que surge, que a Bíblia sim fala. Em primeiro lugar, com o mundo. E quando eu falo mundo, eu estou falando do cosmos, com todo esse sistema contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios 5:11 que nós temos que nos apartar desse mundo sem Deus e com ele não ter comunhão, não se agradar, não se deixar influenciar, pelo contrário, não se corromper com esse mundo terrível, conforme também diz o Salmo 94, versículo 20. Com quem também nós não podemos ter comunhão? Com espíritos malignos, com demônios, espíritos satânicos, né? Que muitos dizem hoje em dia que são espíritos de pessoas que já morreram, né? Entidades
espíritos de outro mundo, não interessa. Na Bíblia isso é demônio, são espíritos satânicos. Eu e você não podemos ter comunhão com seres espirituais que não sejam respaldados pela palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus, Jesus Cristo, seu Filho, o Espírito Santo e só, ponto final. E orar a Deus para que envie os anjos dele sobre as nossas vidas para operar maravilhas sobre nós. Mas você também não precisa ficar invocando o anjo, chamando o anjo, nada disso. Ore a Deus que Deus vai enviar os anjos para operar na sua vida. Então não tenha comunhão com espíritos satânicos, espíritos malignos ou demônios, ou entidades, ou sei lá, qualquer nome que você queira dar, espíritos de luz. Está errado, não faça isso. Outra coisa que nós estamos proibidos de manter comunhão é com a iniquidade, com o pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós, diz a palavra de Deus, porque vocês já não vivem debaixo da lei do pecado e do medo, do juízo, mas sim debaixo da graça e do poder do Senhor. Então, não tenha nada a ver com pecado, com iniquidade, com coisa errada. Caia fora, não mantenha comunhão com a iniquidade e com o pecado. Outra coisa muito importante, não mantenha comunhão com religiões falsas, conforme diz 2 Pedro 2, né? 2 Pedro 2 fala sobre isso. Judas 4 também fala que nós temos que batalhar pela nossa fé, pela doutrina cristã, e não nos corrompermos com ensinamentos de demônios, com espíritos malignos. 1 Timóteo 4, 1 e 2 fala sobre isso. Espíritos demoníacos, né? Doutrinas falsas, são outras coisas que nós não podemos nos envolver, manter comunhão com hereges, com pessoas que estão ensinando coisas erradas à luz da palavra de Deus. Não podemos ter comunhão, nem com religiões falsas, nem com doutrinas falsas, nem com iniquidade, nem com espíritos malignos e nem com o mundo, como nós estamos falando. Dentro das doutrinas falsas, isso se encontra em 2 João 9 a 11 e Gálatas também 1, de 7 a 10. Outra coisa muito importante, meus amados, é qual são as diferenças doutrinárias que podem ser a base para quebrar a comunhão entre os irmãos. Quais são as diferenças doutrinárias que podem te dar base para quebrar a comunhão com alguém? Ou seja, qualquer doutrina, presta atenção, que ataca os passos fundamentais do processo de redenção, devem ser excluídas da comunhão, da sua comunhão, da comunhão com os seus que você ama. Ou seja, diferenças de opinião a respeito, por exemplo, de escatologia, não, porque isso é uma coisa secundária, não é primária com relação à fé. Então, isso podem ter posicionamentos diferentes, mas coisas relacionadas à soteriologia, que é a doutrina da salvação, coisas relacionadas à pessoa de Jesus, coisas essenciais do cristianismo, que sejam primárias e não secundárias, né? Nós temos que nos alijar da nossa vida, tirar qualquer pessoa que venha com esses ensinamentos errados, heresias ou doutrinas equivocadas. Então, nós precisamos, é claro, lutar para manter a unidade no Espírito, até chegarmos à unidade da fé. Mas não podemos aceitar a corrupção, seja moral ou doutrinária, como normal no nosso meio, no seio da igreja, jamais. Né? Então, coisas secundárias como regimes alimentares, a guarda dos dias, a distinção nacional entre judeus e gentios, tudo isso não são motivos para quebrar a comunhão entre os irmãos. Isso está escrito em Atos 15, 24 a 29, Gálatas 2, 9, Romanos 14, trata sobre esse assunto. Já se por acaso aparecer um herege, heresias, né, pessoas obstinadas, duras de coração, aí sim são motivos suficientes para descontinuar, ou seja, alijar da comunhão com você, com a sua casa, com a sua família e com a igreja do Senhor. É o que diz Tito, capítulo 3, versículo 10, e Romanos 16, 17 e 1 Coríntios também 11, 19. Algumas pessoas foram tiradas do seio da igreja por causa dos seus ensinamentos errados, heréticos, hereges, terríveis e totalmente contrários à palavra de Deus. Né? Paulo menciona alguns deles: Himeneu, Alexandre, Demas, que amou o presente século, ou seja, amou as coisas mundanas e acabou se afastando do evangelho, e vários outros personagens que, tanto no livro de Atos quanto nas epístolas pastorais, são mencionadas
como perturbadores da boa fé, da unidade da igreja e do corpo de Cristo, tá bom? Então, existem diferenças doutrinais que podem ser aceitas e são tomadas como secundárias, não tem problema nenhum nós pensarmos diferentes e mantermos a unidade da fé e a comunhão. Mas existem doutrinas primárias que nós temos que zelar, manter, e não podemos nos deixar nem nos influenciar, nem influenciar outras pessoas ou corromper o seio da igreja e a comunidade da fé. E por último lugar, quais são os outros motivos bíblicos para quebrar a comunhão? Outra, conduta desregrada. A Bíblia fala sobre isso, ou seja, aquela pessoa que tem uma conduta desregrada é um motivo bíblico para quebrar a comunhão, conforme Mateus 18, 15 a 17. O cobiçoso também, aquele que é excessivamente desejoso e ganancioso, também é um motivo. O idólatra, aquele excessivamente afeiçoado a uma pessoa ou uma coisa, também é um motivo para quebrar a comunhão. O escarnecedor, o zombador, aquele que tem linguagem abusiva, tem que ser afastado da comunhão. O beberrão, alguém que bebe habitualmente de forma descontrolada, desgovernada, causando escândalo ao evangelho e à igreja. A igreja precisa ser zelada, cuidada, guardada, e os beberrões que não se arrependerem, infelizmente, tem que ser afastado do seio da igreja. O extorsionário, os vigaristas, aqueles que obtêm algo de uma pessoa por meios ilícitos, através de opressão, engano, ou então abuso de autoridade, precisam ser alijados da comunidade da fé. E aqueles que adoram e promovem relações sexuais ilícitas, fornicários, adúlteros, homossexuais, que não se arrependem do seu pecado e continuam derrubando os irmãozinhos ou as irmãzinhas na igreja, gerando todo aquele colapso, aquele caos, aquela confusão, aquele escândalo no seio da igreja. A Bíblia diz: não coma com eles, não se associe com eles, não participe de pecados alheios. É o que diz a palavra de Deus em Mateus 18, 15 a 17, 1 João 1, 7, 1 João 2, 10 e 2 Tessalonicenses 3, 6, menciona todos esses esses motivos bíblicos para quebrarmos a comunhão. Mas lembre-se, querido, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus que onde há arrependimento pode haver restauração de relacionamentos, de comunhão. Aquele que outrora se desviou, se afastou, fez coisa errada, mas se arrependeu e voltou, a igreja precisa ser uma comunidade de fé terapêutica, que cura, que promove a restauração dos relacionamentos, assim como é restaurador e reparador o coração de Deus. Amém? Valorize, como Deus valoriza a comunhão, você também valorize a comunhão. Esse é um dos princípios elementares da fé cristã que nós estamos ensinando aqui, tá bom? Siga-nos nas redes sociais, deixe seus comentários, dá um joinha aqui, compartilhe com outras pessoas. Um abraço, beijo do pastor Giovanni, amém.